te salvou. Fé te salvou. Quantos recebem a cura de Deus nesse lugar? Graça e paz. Notícias amados pela Rádio Habib Gospel, Rádio Net e também pelo Facebook. Fique ligado que já estaremos de volta. Estamos só fazendo alguns ajustes aqui. Deixa eu só colocar o BG aqui da rádio para eu procurar outras coisas aqui. Já voltamos. Já estamos. Barbearia Habib. Tradição, eficiência e qualidade desde 1900. Degradê, tradicional, barba com rena, luzes platinado, desenhos, freestyle, tudo isso em um ambiente climatizado, Wi-Fi liberado, música ambiente além daquele cafezinho. Venha conferir o que há de melhor no conceito de barbearia. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8 às 12 horas e das 14 às 20 horas de segunda a domingo e feriados. Barbearia Habib. Na Avenida Feiras, até aqui nos ajudou o Senhor.
Graça e paz. Quero aqui desde já agradecer ao nosso amigo Francialdo, proprietário da Rádio Habib, assim também como os nossos ajudadores, meu amigo Francinardo Nato. Estivemos lá com ele essa semana, ali da Drogaria Macedo. Quer comprar teu medicamento, quer pagar tuas contas, ali tem um posto de arrecadação, você pode ir lá, na tranquilidade, atendimento VIP, tudo que você precisar na área de farmácia, de cosmético, perfumaria, você vai ali na Drogaria Macedo, Avenida Centenário, bem pertinho ali do São Jorge, supermercado São Jorge, do mesmo lado do supermercado. Você vai ser muito bem atendido pelo meu patrão, Francinato, e a sua equipe. E desde já quero mandar um abraço também para sua família, para ele, sua esposa, seus filhos. Deus está conosco. Mandar um alô também para o meu amigo Naldo, é o Leno, irmão Leno ali da Liberdade. Meu amigo professor, fui puxado a orelha. Professor Joás, também mandar um alô especial a ele, toda a família, ao pessoal ali da Grupo dos Pipeiros, né? Que Deus possa estar abençoando cada um. Tamo junto. Todos os grupos que a gente faz parte dos Pipeiros, Arena, Pipeiro de Roraima, Pipeiro de Boa Vista. Então, todos eles, mandar um forte abraço a todos os irmãos que irão ouvir e vão ver esse programa, que tem como objetivo de tirar o ló, tirar o véu, né, e deixar as coisas mais claras a todos os ouvintes. Se que você possa também estar compartilhando esse link. Nós hoje iremos falar sobre a tentação de Jesus, né? E fique ligado que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então, forte abraço a todos que já estão compartilhando esse link, aos irmãos do grupo Descalomados, aos irmãos do grupo Graça Pura, aos irmãos do grupo Nova Aliança, aos irmãos do grupo do Facebook Removendo o Véu Mosaico. Mandando aqui, irmão Chaves, Rui Charles ou Rui Charles, não pronúncia, irmão Naldo, professor Joás, pastor Neilson, todos. Eu estou falando aqui bracado, porque daqui a pouco nós já vamos começar direto falando sobre a tentação de Jesus. Foi carne? Foi natureza humana? Ou foi diabo? Então, fica ligado, já vamos retornar.
Glória seja dada ao nome de Jesus, o Criador, Deus age de todo o universo. Já estamos no ar com o programa Descalumado e eu quero aqui já agradecer a você que já está ligado, né? Você que já está na live conosco, no Facebook ou pela rádio Habib Gospel. Hoje nós vamos falar sobre tentação de Jesus. De forma clara, tranquila, sem rodeio, sem nenhum desrespeito a ninguém. Nós não atacamos a doutrina de nenhuma denominação. Nós lutamos, batalhamos, nosso de pregador é para desfazer os sofismas e engostos pregados pela região, qual for, e tornar as coisas claras, para que você entenda o projeto, para que você entenda o plano e você não fique sendo enganado pelo sistema religioso. Então, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta sim é contra a doutrina do homem que tem subtraído, tirado o entendimento dos incautos, o entendimento até mesmo dos eleitos. Então, quero desde já mandar um alô aqui para minha tia, que está lá em Manaus, sempre acompanha nosso programa, Roberto Silva. Depois eu vou estar respondendo a todos. Na última, irmã Vanilda, sempre está conosco também. Está lá no Maranhão, já esteve por aqui em Roraima, né, em Boa Vista. Ela diz, graça e paz, vamos que vamos. A minha tia disse, graça e paz. O meu amigo Paulão, jogador de basquete top. Graça e paz, meu irmão. A todos que vão compartilhar, você pode estar compartilhando esse link, pode estar divulgando. E o evangelho tem que correr, e ele vai correr. Seja pela minha voz, seja pela sua voz, seja pela voz de cada um que tenha a vontade e a coragem de falar do evangelho puro e simples, sem rodeio, sem engano, sem nenhum tipo de manobra. Nós estamos aqui fazendo a vontade do Eterno, aquilo que Ele ordenou, aquilo que Ele nos guiou e continua nos guiando. Então, fique ligado, nós vamos já estar direto com a palavra. E você que quer nos ajudar, quer ser um dos nossos ajudadores, você pode estar entrando em contato comigo. Se você não conseguir via o WhatsApp, você manda mensagem para mim. Você entra no meu Face, Alex Sampaio, o Face que eu estou fazendo vamos dizer assim, o vídeo, Alex Sampaio. Você entra lá e aí você manda a mensagem para mim e eu mando meu WhatsApp para você e vai dar tudo certo. Então, desde já eu quero agradecer a você que vai estar compartilhando, aos irmãos do grupo. Compartilhe esse link, né? E vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Desde já eu quero aqui deixar as minhas considerações a todos que perderam seus entes nesse período endêmico ou pandêmico, todos que perderam um do seu ente querido ou alguns dos seus entes queridos, que a graça de Deus possa ser abundante na vida. Mandar um alô também para o irmão Manel, que a graça de Deus possa ser abundante na sua vida, que venha mas Deus está no controle. Todos aqueles que estão enfermados, que estão ou acamados em casa ou no hospital, que a graça de Deus seja abundante e que a cura venha restabelecer. Isso é vontade do Criador, vontade de Deus. A gente não pode lutar contra isso. Se alguém partir, pode ser um de nós. Se alguém partir, a gente não pode lutar contra isso. O salmista Davi diz que a gente tem que aprender a contar os nossos dias. Então eu peço a Deus todo dia para que eu possa contar, aprender a contar os meus dias de forma bem tranquila, de forma bem mansa. Eu, por ter o ímpeto muito acelerado, eu tento me conter, tento ficar na minha, e a gente vai vivendo, vai lutando, diversos problemas, adversidades, às vezes incapacidades, e
mesmo assim a gente consegue terminar o dia e dizer obrigado. Obrigado por o Senhor ter nos dado a condição e a capacidade de estar vivos, lutando e vencendo para a glória de Deus. Então, nessa noite nós vamos falar um pouco sobre esse assunto que para mim não tem nenhum grilo, nenhuma neurose, não tem nada disso. Muito claro como essa mesa aqui. Eu vejo a clarificação e a claridade das ideias bíblicas através de Jesus. Eu leio a Bíblia através de Jesus e através do seu Evangelho. Então, você aí pode estar compartilhando esse link para que a palavra de Deus corra. O irmão Orlando, da Carolina, ali nos Estados Unidos, que a graça de Deus seja abundante. Hoje o assunto vai ser bom. Eu espero falar aqui uma hora e meia por aí, para a gente tentar chegar ao denominador comum. Amém? Fica ligado, nós vamos já estar retornando.
Graça e paz. Meu amigo Rui Charles já está conosco também aqui. Já compartilhou o link. Meu amigo André Santiago, Roberto Silva, meu amigo Paparazzi, Enoque Andoja. A todos que estão ligados nessa programação, que você possa estar compartilhando também. Deixa eu só explicar. Eu não coloco música porque a plataforma a qual a gente faz as transmissão, que é via Facebook, é uma coisa moderna, ela bloqueia. Então, às vezes a pessoa, irmão, eu queria pedir uma música. Eu não coloco música. O nosso programa não pode colocar música, porque ele tem essa parceria de transmissão via Facebook, e aí a gente não consegue estar colocando música. Que os irmãos me perdoem. Mas, fora isso, é tudo tranquilo. Irmão Rui Charles, um abraço. Irmão Ricardo, serviu comigo, um abraço. Deixa eu ver quem mais está aqui, mandando mensagem. Irmão Michel Osório, né? Meu primo Moab, meu amigo Júnior, meu primo Júnior, Chupe, Silvio Pipeiro, irmão Jean, meu irmão Alfredo Neto. Deixa eu ver quem mais. Mandar um abraço para minha esposa, irmã Dila. Deixa eu ver quem mais. Irmão Valdomiro, né? A todos os irmãos que estão compartilhando esse link, obrigado, grato pela compreensão dos irmãos e também pela ajuda. Então, você pode estar comentando aí conosco, né? Nós vamos já estar falando desse assunto bem bacana, um assunto bem interessante, que você possa estar compartilhando e aprendendo. Eu estou aprendendo e os irmãos também estão aprendendo conosco. Então, eu aprendo com você e você aprende conosco e vai dar tudo certo. Meu amigo Francinato, da Drogaria Macedo, Avenida Centenário, 1607. Você pode ir lá fazer seu pagamento de boleto. Está um pouco atarefado e não está conseguindo pelos aplicativos, você vai lá e você vai fazer o seu pagamento do seu boleto, da sua água, da sua luz. Também você pode estar comprando algum tipo de medicamento, algo relacionado à perfumaria, cosméticos. O meu amigo tem tudo. Ele atende de forma bem criteriosa. Tem o diploma na área de farmácia, sabe o que está fazendo e é altamente profissional, né? Você pode ir lá e aceita todo tipo de cartão, aceita Pix. Você pode estar lá fazendo a sua compra e o atendimento é VIP, atendimento top. Drogaria Macedo, Avenida Centenário, 1607, bairro Centenário, próximo ao Supermercado São Jorge. Do mesmo lado do Supermercado São Jorge. Melhor drogaria de Boa Vista. Pode ir lá conferir que vai dar tudo certo. Não está retornando, fica ligado.
Graça e paz. Já estamos de volta com o programa Descalumados. Meu primo Moabe, a paz de Cristo. Hoje nós vamos falar desse assunto bem interessante, a tentação de Jesus, diabo ou natureza humana. Então, o primeiro texto que a gente vai ler está em 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Se você for para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz que ele foi provado além das suas forças. Ele diz assim: porque não queremos, irmãos, 2 de Coríntios 1, verso de número 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperançarmos, até o ponto de querer tirar as nossas vidas. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ok? No primeiro texto ele diz que a tentação, capítulo 10, versículo 13, a tentação, ela não é de nenhum espírito. Ela diz no versículo 13 que a tentação é humana. Aí você vai para outro texto, que é um texto perigoso, porque está no livro de Tiago. Tiago também é um texto para o judeu. E ele diz que a tentação é a própria concupiscência de cada ser humano. Vamos ler? Tiago, livro de Tiago. Você vai acompanhando aí, irmão, vai anotando se você quiser. E vai dar certo. Tiago, capítulo de número... Deixa eu ver aqui. 1, do verso 13 a seguir. Diz assim, ó. Bem-aventurado... verso 13. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Você ouviu aí? Deus não pode tentar ninguém, porque Ele não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta atrai o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Aqui é um texto judeu, nós estamos fazendo um parâmetro. Aqui eles ainda estavam debaixo desse pecado, mas depois da morte de Jesus e o ano 70, tudo se consumou, e nós nascemos eleitos e não eleitos depois da cruz. Não existe mais pecado, existem as obras da carne. Paulo disse que as obras da carne são conhecidas e são. Então, Paulo disse que a tentação não é humana, e Tiago também não tinha revelação do Evangelho, mas ele corrobora com essa informação, e ele diz que a tentação, ela não parte de Deus, e muito menos de um ser espiritual. Ele diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz, né?
Lá no texto de Pedro, Pedro também vai falar sobre isso. Lá no texto de Timóteo, mais na frente vamos estar falando sobre isso. Então, o que que ocorre, irmão? A concupiscência de cada ser humano. Infelizmente, o que é pregado hoje, que a gente está vendo aí, é um veneno espiritual. Estão associando e estão atribuindo todo tipo de males a um ser espiritual inexistente. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Não existe esse ser. Irmão, mas a religião fala, os pregadores falam, eles falam na ignorância. Eles aumentam a ignorância, infelizmente. Eles continuam aumentando a ignorância. A tradição ficou há tantos anos aí mentindo, inventando, usando sofisma, usando engodos para as pessoas, para que as pessoas tenham os seus bodes expiatórios. Irmão, a tentação, ela não é de um ser, nunca foi, nunca será. E Deus também. Se Deus, que é o Criador de todos, ele diz que é o Pai de todos os espíritos, não tenta ninguém, ele também não ia deixar um ser espiritual tentar as pessoas. E tenta as pessoas é a sua própria cobiça, concupiscência, desejos da carne. Então, o evangelho que nós estamos pregando, ele tem esse papel de dar claridade, clarificação, entendimento para as pessoas. O evangelho está tirando os que Jesus escolheu como seus. A sua igreja, ela sairá desse tipo de encantamento, desse macumbongélio. O irmão Rui está dizendo, mete lenha no sistema. O verdadeiro evangelho, que é caridade a todos hoje. Então, quando você entende o evangelho, você não diz que é mais um ser espiritual, e sim a sua própria carne. E eu posso afirmar a você, sem ter medo de errar, um irmão aqui perguntando, eu vou responder o irmão depois. Deixa eu ver aqui, rapaz, deixa eu ver se aparece para mim a foto do abençoado. O irmão disse assim, ele está perguntando, irmão, me tira uma dúvida, eu fiquei curioso nesse nome do programa, Descalomados, qual o significado? Eu vou responder o irmão, vou sair do foco e eu vou responder o irmão Davi Nunes, forte abraço, obrigado pela companhia. Mas deixa eu só dizer, o termo descalomados vem da palavra caluma. Eu fiz um acréscimo, eu acrescentei o DES e o DOS no final. E criei o Descalomados. Nós temos um grupo, temos um perfil no YouTube, temos um canal no YouTube onde a gente posta todos os vídeos que são aqui postados, nós postamos também nesse canal. Então, o que significa descalomados? A palavra caluma significa tirar o véu. A palavra caluma vem de ló. Ló significa tirar o véu, ou seja, tirar o véu religioso, e a pessoa vai entender o óbvio. Ok, irmão Davi Nunes? Deu para esclarecer? Algum irmão que esteja acompanhando, por favor, se você puder colocar aí para o irmão Davi, eu agradeço. Alguns irmãos do grupo Descalumado. Ou seja, descalumado é a pessoa que saiu, ela pode até não ter frequentado, mas ela saiu de algum sistema, seja ele religioso, seja ele político, e está vivendo o evangelho pleno, está vivendo a graça, sem nenhuma cobrança, sem nenhum dogma, sem nenhum prendimento algum. É desprender,
é viver o evangelho, porque Paulo disse que aonde está o Espírito, aí a liberdade. Irmã Edileuza Rodrigues, a irmã Dila, graça e paz, abençoado. Graça e paz, a irmã está lá no Pará. Irmão Joás, a irmã Dila lá no Pará, o irmão Rui Charles também está no Pará. Então, querido, voltando ao assunto, só para tirar aqui a dúvida do irmão que está acompanhando conosco. Talvez seja a primeira vez que ele está acompanhando. As pessoas até estranham esse termo. Meu amigo Jean trabalhou conosco ali na Secretaria de Segurança. Meu primo, o pessoal ali dos pipeiros, enfim. Muitas pessoas, temos 18 pessoas acompanhando aqui no ao vivo. É um grande feito. 18 pessoas é muita gente. Para nós, é muita gente. Nenhuma tentação, ela é espiritual. Escute isso, irmão. Nenhuma tentação é espiritual. Se Deus não tenta ninguém, então não é espiritual. Ou seja, toda a tentação, ela vem da carne, da natureza humana. Deus é espírito. Se Deus não pode tentar ninguém, ele não pode ser tentado pelo mal. Ele criou a luz, ele criou as trevas, ele criou o bem, ele criou o mal. O mal existe antes de Adão errar o alvo. Antes de Adão pecar. Essa é a verdade. Deus disse, não coma desse fruto. No dia que você comer, você vai ter os teus olhos abertos. Adão foi feito para errar. Adão, segundo Romanos e Coríntios, fala que ele era um homem totalmente carnal. Adão, mais para frente nós vamos falar sobre isso. Eu já falei aqui. O pai da mentira é Adão e não o diabo. Mas Deus veio para desfazer. Jesus, na manifestação em carne e sangue, como disse João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo é Deus, e o verbo habitou entre nós. Ele veio para os seus não receberam. Então, na manifestação do Criador, no corpo de Cristo, que é a primícia da criação, que a religião não fala, mas lá em Colossenses diz que o corpo de Cristo é a primícia da criação. Então, quando Deus foi criar o homem, ele olhou para aquele corpo e ele disse, façamos o homem conforme essa imagem, conforme essa semelhança. Teu pastor não vai dizer isso, irmão, porque ele quer que você fique na caluma, ele quer que você fique no lor. Então, abençoado, ele não vai falar isso para você. Infelizmente, ele não vai falar isso para você jamais. Jamais. Então, ela vem da natureza do homem. Porque se Deus é espírito, não tenta ninguém. Infelizmente, o termo diabo, que... Deixa eu só pegar outro texto aqui. Que foi aniquilado na cruz, nós falamos. O termo diabo é um adjetivo para alguma coisa ou para as obras da carne. E, infelizmente, hoje eles continuam aí pregando essa heresia. Diabo é adjetivo. O que o sistema faz até hoje é degradante. Não podemos entender nenhum texto bíblico, principalmente o do Apocalipse, de forma literal. Algumas coisas foram literais, mas a grande maioria era figuras de linguagem, era eufemismo. Exemplo, diabo e Satanás foi criado para amedrontar as pessoas. Ok? O termo diabo, o termo Satanás é... Deixa eu me lembrar aqui. Diabo é opositor e Satanás é acusador. Então, as pessoas estão aí com seus opositores e são seres humanos. Não são alguém que entra no corpo de outra pessoa, não. Infelizmente,
Até as religiões de matrizes africanas sabem disso, né? E infelizmente eles aumentam a ignorância. Não podemos, esse pseudo-diabo não pode tentar ninguém. Deus não tenta. Jesus foi tentado, escute isso, agora nós vamos entrar no tema. Jesus, se Deus não pode tentar ninguém, o diabo também não tentou ninguém e nem tenta ninguém. Não tentou no passado e não tentará no futuro, porque diabo não existe. Você pode continuar acreditando, irmão, é um direito seu, mas também é um dever meu de falar a verdade. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não é o caminho, a verdade e a vida. Ele foi para os dias da sua carne. Em Hebreus ele diz que ele é o novo e vivo caminho. Paulo disse que a verdade será estabelecida senão pela verdade. Nenhuma tentação veio sobre cada um do ser humano. O cara diz, que irmão, é tendência, irmão. Alguns têm mais, outros têm menos. Ok? Jesus foi tentado pela sua própria carne. É só você olhar, a gente vai ler aqui, os textos do livro de Marcos, capítulo 1, do 12 ao 13. Os textos de Mateus, capítulo 1, do 1 ao 11. E os textos de Lucas, capítulo 4, do 1 ao 13. Olha como é que Jesus estava. Jesus, Lucas, capítulo 4. Você pode ir acompanhando aí, abençoado. Versículo 1 a 13. Diz assim, ó. Jesus, na sua manifestação em carne e sangue, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito. Esse homem estava cheio do Espírito Santo, observe, ao deserto, durante 40 dias sendo tentado pela sua, eu vou traduzir aqui, pela sua natureza humana. Aqui, na minha e na sua, está aí diabo. Não comeu naqueles dias. Ao fim dos 40 dias teve fome. Disse então a natureza humana: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus disse, está escrito, citando um livro, citando Deuteronômio, citando um livro da lei. Ele disse assim, não só de pão viverá o homem, que sair da boca de Deus. Então aqui Jesus, vamos entrar no assunto. Aqui diz que foi tentado pelo diabo. De forma tendenciosa, quando as pessoas foram traduzir a Vulgata Latina, né, o abençoado foi traduzir, essa que nós conhecemos hoje por Bíblia, ele, em vez de colocar acusador ou opositor, não, ele colocou o diabo. E aí, tem-se que, na cabeça da maioria dos cristãos, você vai dentro de um templo desse religioso, eles passam o culto todinho ovacionando, falando desse pseudo ser espiritual. É que o diabo é furioso, é que o diabo criou o vírus, é que diabo, irmão, tanto diabo que esse povo não pode ficar doido. Mas aqui está dizendo que Jesus estava cheio. Como é que um homem cheio do Espírito Santo é tentado por um ser espiritual? Se ele é o Deus Agion. Você sabe o que significa isso? Você sabe, abençoado? Pesquisa aí, do Papai Google. Significa governador de todo o universo, o Deus Agion. Esse era o homem que estava cheio do Espírito Santo. E ele passou pela tentação. Ele foi tentado pela sua natureza humana. Ok? Mas o sistema até hoje está aí, dizendo que foi o diabo. Mas deixa eu só falar algo para você. Ele foi guiado pelo Espírito, não por um ser espiritual.
Só a mente mesmo alienada é capaz de acreditar num episódio como esse. Isso aí é uma história para nós. Eu conheço as histórias dos filmes de Hollywood. Irmão, é tanta mentira que quando eu tô assistindo esses filmes, eu digo assim, para de era assim, eita, chama o nome dos mentirosos da minha época. Irmão, é tanta da mentira, é tanta da bobagem. Nada contra, irmão. Filmes são coisas, são entretenimento. Filmes é uma indústria grande. Mas se você observar, não tem um filme, seja ele global, seja ele da Band, da Record, do SBT, das TVs que nós conhecemos, e seja ele de canais pagos principalmente, que lá é que a taboca rocha, quebra no meio. A indústria da arma financia. As indústrias que fabricam armas, são as maiores financiadoras da indústria hollywoodiana do cinema. Irmão, é tanto tiro, é tanta morte, é tanta mentira, e o povo aceita isso, entendeu? Aceita. E o povo continua lutando por territórios, lutando por espaço, querendo ser mais que um outro. No final, todo mundo vai para o mesmo lugar. Alguns vão queimados, outros vão ser enterrados em rocha, outros vão ser enterrados no chão. A terra vai detonar. Vai sair todo o necrochorume do corpo do cidadão ou da cidadã. Vermes cadavéricos vão comer o homem de dentro para fora. Com menos de 3 meses, enterrou o Brad Pitt com 3 meses de osso, né? Porque o amigo você não tem nada, você é mordomo. Tudo é de Deus. Ah, que é minha, meu irmão, você não é seu não, você é só um mordomo. Vou te dar um exemplo. Um homem vive 70 anos. Durante 50 anos ele constrói fazenda, ele adquire fazenda, comércio, tudo. Com 5 anos os filhos torram tudo. Os amantes, as amantes, torram tudo. O homem morre e a família vão igual um formigueiro. Quando cai açúcar no chão. Vai todo mundo para cima, para acabar. Porque não é de ninguém. Entendeu? O irmão Rui Charles está dizendo. Eles refutam a eles mesmos. Deus é o único, onipotente, onisciente, onipresente. E o diabo é o quê? Esse é o raciocínio do sistema. Muito bem lembrado, irmão Rui Charles. Então, querido, só uma mente alienada é capaz de acreditar que um espírito pegou no braço de Jesus, levou ele de um lado para o outro. Não tem essa história em nenhum livro da história. Não tem esse evento. Esse Superman junto, Satanás e Superman levando Jesus. Vou te levar para cá. Irmão, só uma mente, uma cabeça alienada consegue entender que é assim. É porque o diabo tentou Jesus, levou Jesus para... Meu amigo, a tua mente e a minha mente, a tua e a minha mente, ela vai lá onde ele quiser. Meu amigo, a minha mente vai longe. Eu penso que vou ganhar na Mega Sena, mas não ganhei nem bombom. Eu penso que vou lá em Paris, eu não fui nem na BR-174. Saí de Roraima várias vezes. Conheci vários lugares. Mas com a mente você é capaz de fazer coisas absurdas. E olhe, tem um filósofo que diz que nenhum pensamento, vamos dizer assim, Enéas, ele dizia, nem os pensamentos são nossos. Porque de vez em quando você está aqui, irmão, tranquilo, e vem uns pensamentos rei besta, umas bobagens na cabeça do homem, da mulher. Esse pensamento, velho, bobo. E segundo a psicologia, né, criou-se aí essas questões
de relacionamentos de casais. Tem um pastor aí, palhaço, ele é humorista, né? É um pastor humorista. Ele fala muito bem sobre isso. A cabeça do homem, ela tem várias caixinhas, mas só pode mexer de uma vez. Se ficar falando com o homem muitas coisas como a mulher, que chega para você, ela quer conversar com você, e aí ela fala do filho, ela fala da mãe, que foi com a irmã, foi no shopping, foi não sei para onde. O homem, ele fica doido com essas informações. Tá bom, meu irmão, tá bom, tá bom. Ele só sabe dizer tá bom, tá bom. O homem, quando chega em casa, ele tem a caixinha do nada. Entenda isso. Não é diabo, não é pombagira, não é Exu, nada. É um momento que o cidadão faz reflexo. Ele fica dialogando com a sua alma. O momento do nada. A mulher pergunta: o que tu tá fazendo? Nada. Tá assistindo televisão? Não. O que tu tá fazendo? Nada. Eu aconselho você, não mexa com esse homem não, nem com esse cidadão não. O universo feminino, a anatomia é diferente. Os hormônios são diferentes. E não é diabo, tá, irmão? É que a irmã veio com batom vermelho, não é pombagira. Primeiro que não é pombagira, é vumvagira e vumvagirô. Segundo o folclore das religiões de matrizes africanas e ubandistas, são Exus, vumvagira e vumvagirô. Mas o sistema, principalmente os petecas, os pentecostais, que não sabe nem o que significa pentecostal e diz: eu sou pentecostal até o tutano. São ignorantes demais. Esses daí vão me refutar aí. É porque eu já vi uma pessoa possessa e daqui a pouco a pessoa tá normal. Normal. Deixa eu só te dizer. Daimon significa espírito, de forma boa ou de forma ruim. Meu amigo Mário, amigo das pipas e tal. Ele diz assim, o irmão Charles está nos ajudando aqui. A igreja, ou seja, as denominações, cada um tem o seu diabo. Isso é verdade. Cada um tem o seu diabo. Então, querido, essas coisas que estão acontecendo, aconteceu na mente de Jesus e acontece nos dias atuais. Achar que esse diabo pegou Jesus pelo braço e levou ele para um lado e para o outro, para o pináculo, mostrou isso e aquilo, isso aí é a maior ignorância do ser humano. É a maior das ignorâncias. Mas, infelizmente... Tu vai trancar aí? Beleza. Vou já ir trancar. Tranquilo. Infelizmente, as pessoas, elas aumentam a ignorância. Infelizmente. Vou só dar um tempo aqui que eu vou ter que fazer... Só dar um break aqui rapidinho. Vou ter que fazer aqui uma situação rapidinho. Já voltamos. Fica ligado.
glória! Já estamos de volta com o programa Descalumados. Hoje nós estamos falando sobre a tentação de Jesus. Diabo ou a natureza carnal? Então, nós estamos já no terceiro tópico. O primeiro tópico fala da tentação humana. O segundo tópico, destino, tentação experiência carne. E agora nós estamos no terceiro tópico. Jesus estava cheio do Espírito e foi levado até o deserto. Ok? E não foi um ser espiritual que tentou ele, foi a própria natureza humana. A mente do homem, né? E alguns dizem, nesse texto, que o diabo recebeu 3 reinos. Alguns pregadores dizem que o 4º reino, que é o reino mineral, ele não recebeu. Mas Jesus disse que todo o poder era dado a ele nos céus e na terra. Então não tem como esse pseudo-ser ter esse poder. Aqui diz assim, ó. Jesus vai continuando o texto. Ele diz, levando, mostrou um monte e todos os reinos. Disse o El Diabo, dar-te-ei toda a autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás cultos. Então levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo. Se és o Filho de Deus, atira-te daqui, porque está escrito, aos anjos ordenará ao teu respeito que te guarde. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu então Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Aí, a continuação de texto no versículo 14 diz assim, ó. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinha, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Querido, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele disse assim, ó, em outro texto, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele estava falando para os judeus. Em Mateus vai falar a mesma coisa. Jesus estava cheio e não um fracote, como alguns pensam. E eles criam na cabeça que esse diabo aí tem chifre, tem um tridente. É o Aquaman, então. Tem um tridente aí. Deve ser o Aquaman do filme hollywoodiano lá, do Aquaman. Ou então é o Superman. Só pode ser. São tão alienadas essas mentes. E eles são capazes de acreditar nesse episódio. E muitos aí vão me refutar, dizer que eu sou herege. Deixa eu só avisar para vocês. Sou mesmo. Sou mesmo. Paulo diz que nós temos que apostatar de Moisés. Mas graças ao Senhor, o Deus Ágion, governador de todo o universo, já nos tem iluminado os nossos olhos. E aí, como é que a gente vai vencer se não é diabo? Como que a gente vai vencer essa carne? A carne para nada se aproveita. Paulo disse que a carne tem que ser mortificada. Mas só venceremos a carne com a confissão da palavra. A graça e a misericórdia estão conosco. Só com a palavra venceremos nossa carne. A mente do homem pode causar várias alucinações. Por exemplo, o cidadão diz que está possesso. Mas você traz água gelada para esses possessos, eles dizem, rapaz, eu estou com fome. Eu já fui em situações. Eu já presenciei situações. Alguns amigos que eu conheço já presenciaram. Mas eu já presenciei uma situação que o cidadão estava jogando cocô nas paredes. Estava comendo por uma janelinha.
E eu, maluco como sou, muito doido, entrei com água gelada e sacudi ela assim e espirrei no cabra. E ele ficou bonzinho. Eu disse assim, se essa água gelada não fizer efeito, eu vou trazer uma água quente. E o cabra, ó, correu fora, meu irmão. Saiu fora. Porque daimon significa espírito, mas o sistema, eles aumentam a ignorância demais. Meu amigo da expansão do Evangelho de Cristo, boa noite. Que palavra maravilhosa. Grato, meu amigo. Tamo junto. Eu tô compartilhando os seus links aí também. Tamo junto. Meu amigo, a graça é o seguinte. Ela é tão boa, tão gostosa de se pregar. Porque quando o irmão ele vai aprendendo, ele vai entendendo, meu irmão, ele se sente tão bem em ajudar outra pessoa. E o nosso coração se enche de gozo, porque muitos, milhares e milhares, em todo o Brasil, fora do Brasil, estão predicando este evangelho. Que os anjos estaram para com Deus para pregar este evangelho. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, disse assim: vou pregar, vou dar o evangelho a ser pregado para os vasos de barro. Infelizmente, nós estamos fazendo a palavra correr e, infelizmente, as pessoas doentes do sistema, elas vêm nos acusar e elas tentam nos refutar. Mas eles refutam eles mesmos. Porque, por exemplo, o termo pentecostal, eles não sabem o que é, mas nós sabemos o que é. Pentecostal vem da palavra Pentecoste, que significa 50, que era uma festa judaica. Mas existe assim, ó. Assim, meu amigo, de pessoas aí que estão nesse veneno, nessas denominações principalmente. Lá é que o diabo corre solto. Tudo para eles é diabo. Tudo para eles tem demônio. Irmão, eu estive no sistema religioso. Mas eu tenho assim, no meu coração, um pouco de tristeza, um pouco de raiva, um pouco de indignação. Cada coisa tem umas que são mais, outras que são menos. Mas me dava uma raiva quando eu começo a entender o evangelho. Cara, como que eu não conseguia ver isso? E muitos estão aí assim, nessa loucura, sem conseguir entender um palmo à sua frente. Obrigado, meu amigo, da expansão do Evangelho. Está nos ajudando a compartilhar. Por enquanto estamos com 33 pessoas no ao vivo. Rapaz, que glória. E hoje não deu por causa da internet aqui, estava um pouco fraca, não sei como é que é o negócio. Não deu para me marcar as pessoas, mas eu vou estar compartilhando. Daqui a pouco eu vou chegar em casa e eu vou estar compartilhando. Então, querido, nós só vencemos com a confissão do Paulo disse em Romanos capítulo 10, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aí a continuação do texto ele diz assim, ó: com o seu ouvido e com o seu coração você reconhece, mas com a sua boca você confessa. Então todo dia nós temos que confessar a palavra, a graça. Isso assim vencemos a nossa carne. A mente do homem pode causar várias coisas, alucinações. A pessoa pode achar que está depressiva e não está. A pessoa pode achar, e olha que depressão e opressão, essas coisas, tudo é da natureza humana. O WhatsApp está bombando aqui. O WhatsApp está... Mas estamos juntos. Então, querido, quando você entende, e foi isso que aconteceu com ele. Porém, ele disse, eu vou vencer a luxúria, eu vou vencer a vaidade e eu vou vencer... Isso aí é a triunidade. A triunidade, que eles chamam de triunidade satânica. A luxúria, o ego e a vaidade. Ele venceu tudo isso através da palavra. Olha, por exemplo,
Vou dar um exemplo aqui. Deus deu para Davi Betseba. Davi recebeu o reino, porém tinha um edito lá que diz que tinha um tempo lá que eles tinham que sair para a guerra. Mas ele não foi e ele quis Betseba. E veio o que sobre ele? A disciplina. Deus, pum! Irmão, eu sei. Quando eu estou na disciplina. Você também sabe quando Deus está na disciplina. Porque Ele castiga aquele que o ama. Jesus venceu o ego, a luxúria e a vaidade. Jesus venceu esses sentimentos. E a natureza, querido ouvinte, ela sempre vai nos colocar em xeque com aquilo que Deus nos deu. Tem pessoas que dizem, o fulano está rico, ele não dizima, ele não oferta, é um homem do mal. Querido, não fique invejando essas coisas não. Paulo disse a Timóteo, se eu não me engano, que aqueles que querem ficar ricos, eles caem. Eu vou já ler. Eles caem nessas coisas. A cobiça. Infelizmente, chegou aí o evangelho coach. Não sei se você já ouviu falar. É um banquinho assim e tal, só uma luz, igual a Broadway. E esse evangelho coach, motivacional. Irmão, Deus está trazendo. Deus vai tirar, vai quebrar os cadeados. Esse evangelho motivacional. Querido, você quer alguma coisa motivacional? Leia um livro. Existe milhares, a literatura está grandiosa por aí. Milhares e milhares de literatura falando desse sistema coach. Assim como a teologia da prosperidade morreu, não tem mais sentido, Benny Hinn disse que era uma farsa. Ele foi um dos criadores desse veneno. Kathleen Kuhlman, Kenneth Hagin, esse pessoal aí trouxeram para o Brasil. E aí aqui alguns bispos, alguns pseudos pastores, tem um aí que tem uma rede, não é igreja não é denominação não, é uma empresa. O cidadão morre, ele assina um papel, ele assina um contrato para ele ser cão guloso nessa denominação, e ele é enterrado como indigente. Se a família não chegar antes, ele é enterrado. E existe vários por aí. Existiu aqui nas Guianas um religioso que cometeu um suicídio coletivo. Eu não estou lembrado o nome dele, mas teve um aí. Criou uma doutrina louca aí e matou todo mundo e se matou. E assim está o sistema, meu amigo. E o sócio do sistema é esse pseudo cão. Esse pseudo El Diablo. Meu amigo, nós estamos aqui desfazendo as obras infrutíferas do mal. E o mal, querido, não foi o diabo que criou, não. Foi Deus que criou. Isaías de número 45, verso 7 diz, ele criou a luz, ele criou as trevas, ele criou o bem, ele criou o mal. Deuteronômio número 32, verso 29 diz que ele faz a chaga, mas também ele faz a cura. Isaías 46 diz que não há Senhor além dele. Ele é o Senhor desde a antiguidade. Ou seja, o salmista Davi diz que é de eternidade, ele é Deus. E é Deus que faz todas as coisas. Muito embora Deus deu um pseudo livre-arbítrio para o homem. Que o homem é guiado. Eu sou aqui guiado, meu irmão. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que estudar. Eu não preciso fazer jejum. Não. Irmão, você já fez jejum, irmão? Eu era muito doido. Passava de 3 dias, irmão. Aí eu ficava vendo. Irmão, se eu com 3 dias ficava vendo coisa, a minha mente ficava aflorada. Eu olhava um pão, eu achava que era uma carne assada. Imagine Jesus. Irmão, você jejua ainda? Não, nunca mais. Nunca mais.
Mas tem um jejum que Deus se agrada. Está lá no livro de Isaías 55, se eu não me engano. Você lê lá. Eu vou procurar aqui para te mostrar qual é o jejum que Deus se agrada. Eu sei algumas, irmão. Eu vou esquecendo assim, mas eu sei algumas. Ó, 58. Isaías 58. Olha o jejum que Deus se agrada. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto? Olha o jejum, irmão. E recolha em casa os pobres desabrigados, e se vires nu o cubra, e não esconda do teu semelhante. Então romperá a luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será tua retaguarda. Então chamará o Senhor e te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, e falar juízo. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Meu amigo Gedson da Silva, meu compadre. Ele botou um assunto interessante aqui. Ele diz assim, ó. Algumas denominações, meu amigo Jadson é um cara letrado. Um cara, uma pessoa culta, uma acadêmica. Diz assim, ó, doutor, né, meu amigo, meu compadre. Diz assim, as igrejas, as denominações, impõem que se você adquirir um bem material, você é agraciado por Deus. Quanto mais bens você tiver, mais agraciado por Deus tu és. Isso é um engodo. Isso é uma mentira. Querido, nós somos agraciados por Deus. Todo ser humano é agraciado por Deus. O eleito e o não eleito. Porque o cidadão vive e o coração, cientificamente, isso é comprovado. Para o ser humano viver, tinha que ter uma bateria. E o coração do homem pulsa, ó. Você respira, ó. Isso aqui é Deus, meu amigo. Ainda que os à toas, os luciferianos, os bleianos, os petecas, pensem ao contrário. É carne, abençoada. A tentação de Jesus é carne. Foi carne e também é carne. E aí, querido, vai daqueles que têm mais tendência. Meu amigo Jed, isso aí é uma falácia. Mas agraciado por Deus tu és. Meu amigo, e os índios? Não tem nada. E vivem tranquilamente. E as aldeias? Os quilombos? Os países africanos? É que Deus... Meu amigo, para de ignorância. Vai estudar, irmão. A África está passando porque eles mesmos se escravizaram. Vai estudar, irmão. É que os brancos escravizaram, negativo. Quem vendeu os negros lá, os navios negreiros que vinham para o Brasil, eram os próprios negros. Irmão, você é preconceito? Não, sou não, eu sou negro. Eu sou de origem negra, meu pai é negro, a minha mãe é negra. Sou negro, mas eu não fico com esse vitimismo não, amigo. Eu entendo as paradas. Eu entendo as coisas. Sou negro. Mas eu não fico nesse vitimismo, eu não fico correndo atrás de cota. Eu não fico correndo atrás disso, eu não faço concurso como artista. Não, eu faço concurso geralzão, mano. É. Isso é a realidade, meu amigo Jedson. Mas não é a verdade. É a realidade, escute, é a realidade de muitos lugares. O irmão está sendo abençoado, irmão, Deus está com ele, está com ele. E o irmão pobre? Acabei de ler, irmão, que Deus se agrada quando você alimenta o faminto. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava morando num bairro, em Boa Vista, e passou um cidadão. Eu estava brincando de pipa, testando pipa por aí. Eu testando uma pipa, passou um cara, e na hora,
eu senti de dar comida para o cidadão. Não foi um espírito que tocou, não, irmão. Eu senti. A minha alma, o Espírito de Deus que está sobre a minha cabeça. Eu alimentei o cara e eu fiquei envergonhado. O cara falava 7 idiomas diferentes. O cidadão tinha 5 formação acadêmica. E eu servi um prato de comida. Irmão, isso é vanglória sua? Não, meu querido. Ninguém sabe dessa situação. Só eu e Deus e minha esposa. E o cidadão saiu alegre. Eu disse, você está com fome? Ele era de origem haitiana. Era um haitiano. Um doutor. Professor doutor. E estava vendendo picolé. E ele me abraçou. A minha alma se alegrou. Meu coração encheu de gozo. Eu fiquei dias e dias pensando naquilo. É essa a vontade de Deus. Alimentar o faminto. Quantos dias está sem comer, amigo? A gente come pouco. Eu falei assim, essa panela de carne aí, esse feijãozão é para nós dois bater aqui. Você gosta de comer? Ele gosta. Eu também. Pode comer. Ele comeu 2 pratos, bem servidos. Graças a Deus. E eu já fiz isso, meu amigo, em várias outras oportunidades. Mas esse é o jejum que Deus se agrada. Eu entendo as paradas. Eu entendo. Agora eu não gosto de ser enganado. Eu contei na semana retrasada aqui que uma abençoada fez lá no centro para minha esposa. E ela me ligou. Ela lembrou, não, eu ligar para o abençoado que ele tem umas paradas muito doidas. Vai lá. Eu fui lá. Sabe o que aconteceu, abençoado? A irmã estava mentindo. E eu sou bruto, irmão. Bruto. Em algumas situações. Sou bastante tranquilo. Consigo controlar a minha carne com a confissão da palavra. Às vezes não dá para controlar, não. Às vezes eu estouro. Não preciso nem de psicólogo, não. Eu fico assim. Chapado, doidão. Entendeu? Eu tenho minhas válvulas de escape. Você também deveria ter. Então o que acontece? O que aconteceu? A irmã estava mentindo. Dizendo que Deus tinha mostrado para ela que era isso, que era aquilo. Eu disse, irmã, a senhora está com fome? A minha pergunta foi essa. A senhora está com fome? Não, tem medo, caso. E o que a senhora quer? A irmã queria shampoo. Ô, irmã, shampoo é coisa de rico. Só compra quem pode. Perfume, só compra quem pode. O pobre, ele compra o necessário para se manter. Se a senhora quer comprar shampoo, a senhora vai ter que trabalhar. Aí a mulher ficou no tutano, não foi dentro da carne, não. Não diga que foi Deus, não, irmã. Pare de mentir. Qual é a sua igreja? Ela falou a igreja, não vou nem citar nome. Eu digo, essa igreja sua aí é uma igreja mentirosa. A senhora está mentindo, profetizando para as pessoas. A senhora é uma oportunista, vai criar vergonha na cara. Vá plantar batata com a picareta de borracha num sol de meio-dia antes que eu me esqueça. E peguei a moto e saí fora. Porque se fosse alguém que estivesse passando fome realmente... meu irmão. Eu vou contar outra aqui. Um amigo disse que chegou um cidadão lá e disse que era para ele dar o carro dele. E o carro nem dele era. O carro era do trabalho dele. Não, mas Deus vai te dar esse carro. Mas Deus está mandando te dizer que quando você ganhar esse carro é para você entregar para o profeta. Cara pálida. Dá licença, meu irmão. Tem gente para tudo, meu irmão. Ainda mais agora nesse tempo de pandemia, irmão. Tem pessoas aplicando, querido, golpes, dizendo que é em nome de Deus. Aproveitando-se da vontade de pegar a baladeira na cabeça desse povo, ó. Porque, meu amigo, o sangue de Jesus tem poder. É tanta da mentira, tanta da vaidade, da luxúria, do ego. Meu amigo Rogério Teixeira, glória a Deus, abençoado. Glória a Deus. Eu prometo aos irmãos que eu vou estar respondendo a todos. Um abraço, meu amigo Dr. Jedson da Silva. Um abraço, meu amigo Rogério. A todos que estão acompanhando essa live.
Agora estamos com 39 pessoas. Meu irmão, hoje tá bom demais. 39 pessoas, tá bom demais. Então, querido, deixa eu te mostrar mais algumas coisas para a gente encerrar. Jesus venceu, vou repetir, o ego, a luxúria, a vaidade. Venceu os seus temores. A natureza nos coloca assim. Mas deixa eu te mostrar algo aqui. Jesus venceu isso porque ele teria que participar de carne e sangue. Vamos lá em Hebreus. Eu gosto muito do livro de Hebreus. Para mim é a catedral do Evangelho. Capítulo 4, versículo 14 é o seguinte. Diz assim, ó. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confissão. É o que eu estou falando, confissão da palavra. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem errar o alvo, sem pecado. Acheguemos, pois, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que recebemos misericórdia e achamos graça para socorro em a ocasião oportuna. Dá para você entender? Ele teria que participar de carne e Marcos, vamos para Marcos, capítulo 14, verso de número 38. Diz assim, ó: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É a carne, irmão. Só que assim, eu vou abrir um parênteses, a carne não é fraca não, irmão. A carne luta com o espírito que está dentro de nós. A carne, irmão, quer só sombra e água fresca, água de coco, como a música do Naldo. Entendeu? A carne quer só sombra e água fresca. Mas veja o que diz São João, primeira carta de São João. Vamos passear aqui, irmão. Vamos. São João. Capítulo de número 2, verso 15, diz assim, ó: não ameis o mundo aqui é aion, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha aqui, ó, com concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmão Rui está falando do amor, e é verdade. Ele resume toda a caridade, o amor ao próximo. Hoje é a bênção a todos, sem separação, diferente das denominações. É verdade. Querido, aqui as pessoas pensam que esse mundo aqui é o cosmo. A palavra mundo, ela pode ser traduzida como oikomene, como é os mundos que Deus estabeleceu para a humanidade. E aqui, esse mundo é a era, é o oikomene, é o aion. A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Foi o que Tiago disse. A cobiça. Mas vamos ler agora Timóteo, 1 de Timóteo. Essa aqui é o checkmate. Essa aqui, o homem é tentado pela sua própria cobiça. Colossenses, Timóteo. 1 de Timóteo, capítulo de número 6. Do verso 9 a seguir, diz assim, ó: ora, presta atenção, irmão. Os que querem ficar rico caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro ou
o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Agora, esses dias aí, apareceu uma empresa. Na verdade, já tem um tempo aí. Telex Free, Buy Money, Unique, e, enfim. São os caras espertos. Ninguém paga as taxas que esses caras fazem, mas aqui está escrito, ó. Os que querem ficar rico caem em tentação e cilada. É a cobiça, meu amigo. O cara tem 10 mil aqui, ele quer ganhar 100 mil. Só se ele jogar na Mega, meu irmão. Porque nenhum banco paga isso, a não ser as bolsas de valores. E aí um dia tu pode acertar e outro dia tu pode errar. Tu compra uma ação, o mercado de ação funciona assim. Tu compra uma ação na baixa e ela pode valorizar, e quando ela está valorizada tu vende. É isso. É simples. Irmão, você mexe com isso? Irmão, eu queria mexer, mas não tenho não, esse apurado. Existem ações, se você quer se envolver com isso, você pode participar de ações do Bradesco, do Banco do Brasil, da Caixa, com um pouco mais de R$25. Você fica sendo acionista desse banco, minoritário, mas você entra com um valorzinho mínimo. Daqui tantos anos você tá um cara top das galáxias, mas você tem que ter paciência. As pessoas pensam que o dinheiro é hello please, revelação. Não é assim não, irmão. Ou você trabalha muito, ou você joga muito. Ou uma coisa ou outra. Perdão. Só beber água aqui, rapidinho. Então, querido, essa cobiça aí, Jesus venceu. Essa cobiça, Jesus venceu essa cobiça. Agora, infelizmente, as pessoas, elas são tentadas pela sua própria cobiça, fazendo cair em perdição e a ruína. Meu amigo, Jesus disse que a carne é fraca. Mas vamos lá. A carne é audaciosa e demais. A natureza caída, ela luta, e essa luta é diária. Essa é a verdade sobre andar em derredor. É a carne, irmão. Não é um espírito que vai, porque senão ele era o próprio Deus. E só Deus está em todos os lugares. Manifestação é diferente. Entendeu? A carne luta contra o espírito do homem. Mas nós devemos mortificar a nossa carne. Vamos lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Você está mortificando a sua carne, irmão? Não, irmão, é porque o inimigo se... Não, é a tua carne, abençoado. Gálatas capítulo 5. Do versículo 16 diz assim: digo, porém, andar no espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza. Vai embora. Isso aqui é o que já está no ventre de cada ser humano. Mas nós devemos vencer através da confissão da palavra. Vamos lá para Colossenses agora. Colossenses, capítulo 3. Colossenses. Eu gosto desse livro de Colossenses. Tem umas paradas boas. Fazei morrer, Colossenses 3, verso 5. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza. Olha o que Paulo falou em Gálatas, e agora ele está falando aqui, que nós temos que fazer morrer a natureza terrena. Paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Pois todas as coisas é que vem a ira de Deus. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Lá em Romanos, capítulo 1. A ira de Deus se manifesta através disso e disso e disso. Está combinado com Colossenses. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também em outro tempo,
quando viveis nela. Agora, porém, despojando-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais, uma vez que vos despistes do homem com os seus feitos, e vos revistais do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro e escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, meu amado, a natureza, ela é audaciosa, porém nós devemos fazer morrer a nossa... É difícil, você que está me ouvindo, é difícil, mas nós devemos fazer morrer, e cada um tem a sua própria tendência. Eu conheci um cleptomaníaco, quando ele roubava ele mesmo, ele ficava treinando. Aí puxava o celular, tirava alguma coisa, ele era cleptomaníaco. Mas o forte dele era a televisão. Ele gostava de roubar a televisão. Certa feita acharam com ele 18 aparelhos de TV. O homem era terrível e fino. Isso era uma tendência, ele tem que vencer isso. Ou seja, cada um tem a sua tendência. Mas nós devemos fazer morrer. Cada ser humano tem a sua própria fraqueza, o seu tendão de Aquiles, o seu ponto fraco. Devemos ter mansidão, é o que o Espírito diz para nós, e não nos encher de vanglória. Devemos desenvolver o verdadeiro amor, está em Gálatas 5, 22 ao 26. Devemos parar de apontar e acusar, e nos voltar a Deus, onde há amor, e só assim venceremos a nossa natureza. É o que o irmão acabou de dizer. A bênção do amor, a benignidade. O reino de Deus é justiça, paz, benignidade. Querido, o verdadeiro amor é desenvolvido quando a gente não quer vanglória para nós. Existem pessoas por aí, elas acham que só lá na denominação dela Deus está lá. Isso é vanglória. Existem pessoas por aí que se enchem disso. Um dos frutos do Espírito é a mansidão e domínio próprio. Você acha que o cara que espanca a mulher, o cara que é violentador, agressor, ele tem mansidão e domínio próprio? Irmão, todo ser humano tem a natureza caída. Ela veio com defeitozinho. Mas nós devemos morrer. O nosso espírito que está dentro de nós, ele está pronto. Mas a carne, em alguns aspectos, ela é fraca. Mas em outros, não. O homem está aqui. Mas ele vai achando que a salvação não se perde por ele ser um eleito de Deus. Aí ele vai tomando uma biritazinha, ele vai tomando um iodã, de um vinho ele passa para cerveja, da cerveja ele passa para o uísque, e daqui a pouco ele se tornou um alcoólatra. Mas Deus vem, e pã. O que nós devemos fazer? Paulo diz, o que praticava não pratique mais. Ou seja, o que bebia, e beber não é pecado, irmão. Beber não é pecado. Irmão, você bebe? Eu bebo água, eu bebo refrigerante, eu bebo suco. Bebida alcoólica não faço questão de usar. E não é diabo, irmão. É a tua própria carne. Vou te contar uma aqui. Um irmão, ele disse que morava em outro estado. Aí ele entrou dentro de uma conveniência. O irmão gostava de ele disse que tomava só uma caixinha. Aí ele ia para um lugar bem longe da casa dele. Aí ele botava um capuz na cabeça, porque ele era obreiro da igreja.
Aí nele foi na conveniência, o pastor dele tinha a mesma estratégia. Eles se encontraram. Aí ele disse: "Ei, pastor, eu também tomo uma. Eu venho pra cá pra comprar porque é escondido." O pastor: "Paulo, não vim comprar bebida aqui não." Queria ainda esconder a sua tendência. Entendeu? Querido, cada um tem a sua. Um vai pro lado da mentira, outro vai pro lado do homossexualismo, outro vai pro lado da roubalheira. Cada um tem a sua tendência. Por que a maioria das pessoas se corrompem quando entram no sistema político? Porque está escrito, meu amigo. Os que querem ficar ricos caem em muitas ciladas. Querido, a cobiça faz o homem cair em perdição e ruína. Jesus venceu a sua natureza carnal, porque ele teve que participar de carne e sangue. Hebreus 2, verso 14. Verso 14 diz: ele tinha que participar, mas ele não errou o alvo, ele não pecou em nenhum momento. A manifestação de Jesus, na manifestação de Jesus, ele não errou o alvo. E nós estamos encerrando essa série no dia de hoje. Meu coração se enche de alegria. Nós estamos aqui já nas considerações finais. A carne, meu querido, ela ferve para errar. Paulo disse: nós temos que fazer morrer a nossa natureza carnal. Mortificar. Cada um tem a sua tendência. Cada ser humano tem as suas próprias fraquezas. Eu digo, isso é terrível. Devemos ter mansidão e domínio próprio, não nos encher de vanglória. Devemos todos desenvolver o verdadeiro amor. Devemos parar de apontar. Vou repetir. Eu já falei e vou repetir. E nos voltar, parar de apontar e acusar para a graça de Deus, onde há amor, e só assim venceremos a nossa natureza caída. O irmão está dizendo: a religião quer salvar a carne, mas o Espírito quer o Espírito. Faz eu lembrar. É verdade. O irmão Charles aqui nos auxiliou grandemente. Irmão, quero agradecer. Ele estava com um problemazinho no celular. Ele disse que vai estar nos ajudando. Amém. Glória a Deus por isso. Querido, eu sei as minhas. Eu tento pisar. Se a gente deixar, irmão, daqui a pouco nós estamos fazendo besteira. Nós estamos fazendo bobagem. Se a gente deixar, a carne grita para errar. Deixa eu só ler aqui uma mensagem rapidinho. Ok. Mandar um abraço, irmão, a todos que nos acompanharam nessa live. A todos. Nós estamos encerrando, fizemos uma série, vou relembrar aqui os irmãos. Na próxima semana nós vamos trazer outros assuntos. A primeira dessa mensagem foi: o diabo é sujo ou é obra da carne? Está aí no gravado, você que não acompanhou. A terceira foi: o diabo, Paulo e a igreja. Deixa eu ver qual foi a outra. O diabo, Paulo e a igreja. Deixa eu ver qual foi a outra. Ah, tá aqui. Nós falamos também sobre Jó, Satanás e Deus. Então, diante desse estudo, que vai ficar no gravado aí, nesse último assunto da tentação de Jesus, ele não foi tentado por um ser espiritual. Aprenda isso. Tem outros assuntos aqui. Tem a serpente do Éden. Quem era? A inimizade começou entre Adão. Tem o diabo, a terça parte dos anjos. Isso aqui são assuntos futuros. Nós também vamos estar falando. Tem muitos assuntos, irmão. Tem sobre o batismo.
Na próxima semana nós vamos conversar sobre os Masters. Esse vai ser polêmico. Por quê? Porque vai mexer no intelectual dos religiosos. Vai mexer no bolso dos religiosos. Nós vamos falar sobre os Masters, os dízimos. Nós vamos fazer uma série aí grande. Vou falar da origem. Vou falar se é aplicado para os dias de atuais. Eu digo de antemão, não. O dízimo é uma prática judaica. Assim como a lei caiu, o templo caiu, não se pratica mais. Em graça, é, no máximo, aquilo que eu falei, alimentar o faminto, amar. Dízimo é uma das maiores mentiras. Eu já estou saindo aqui, já falamos sobre o diabo, e nessa parte de o demônio, e Joel diz que são as fases do gafanhoto. Uma hora ele é larva, outra hora ele é uma lagarta, aí ele se torna um gafanhoto. São as fases. E ele corta, ele migra, ele cortador, migrador e destruidor, uma coisa assim. Eu até falei sobre isso, irmão, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Irmão, eu aumentava demais a ignorância. Demais. Mas, pela graça de Deus, quando eu comecei a estudar isso, há muitos anos atrás, para ser mais exato, desde o ano de 2013, eu venho estudando o Evangelho da Graça, mas de forma bem sucinta, de forma bem tímida, como eu estava no sistema. E nós saímos do sistema, nós saímos no ano de 2017. Nós ficamos numa denominação aí, fomos maltratados. Só não fomos mais maltratados porque eu sou meio doido. Fomos maltratados, humilhados. E quando você sai, você vira uma cauda sem direção. É rebelde. Bom, é rebelde, não gosta de obedecer. Eu vou obedecer ladrão, rapaz? Vou obedecer cão guloso e ladrão? Nada. Sou obrigado. A minha cabeça foi feita para pensar. E o questionamento é o princípio da inteligência. Se você não questiona, você nunca vai adquirir inteligência. Alguns dizem que Salomão foi sábio. Eu digo, Salomão no máximo. Ele tinha uma inteligência muito louca. Porque o cara tinha aproximadamente entre 700 e 300, eu não sei a exatidão, mas era 1000 mulheres, entre concubinas e princesas. Esse cara é sábio? Você que tem só uma, eu que tenho só uma, sabe o que é a mulher no período menstrual? Dá dor de cabeça, dá náusea, dá vômito, dá isso, dá aquilo. A mulher fica transformada. A tendência volta, faz ela ficar aflorada. Por isso que alguns relacionamentos se encerram. Porque o cara tem que dizer, o sangue de Jesus tem poder. Que é isso, mulher? Perceba, quando sua esposa, você que já tem filho, como é que ela ficou grávida? Ela tinha desejo. Desejo é alma, amigo. É a carne gritando, é uma das fases mais gritantes onde o ser humano mostra-se almático. Mas graças a Deus, no ano de 2016 para 2017, nós rompemos com isso. Ficamos um tempo ainda numa denominação que, repito, fomos maltratados. Só fomos humilhados porque eu não permitia. E um dia, um abençoado disse que os humilhados serão exaltados. Um senhor de idade. Eu digo, humilhado por você eu não vou. E por ninguém.
Isso é história de pescador para mim. Você, meu irmão em Cristo, quer me humilhar aqui? 700 esposas e 300 concubinas. Meu amigo, doutor de Bíblia, Rui Charles. Eu tenho umas informações, irmão, mas eu não tenho exatidão. Aí eu consulto os universitários. Eles estão por aí. Mas eu quero agradecer ao irmão Rui Charles. Irmão, muito grato, muito obrigado mesmo pela ajuda. Ao irmão Orlando, tem nos ajudado também. Ao irmão George, ao irmão Expansão do Evangelho, ao irmão Geraldo Moraes, ao irmão André Pimentel, da Graça Pura. A todos. Irmão, eu pego as pregações dos caras. Eu estudo ela, eu pesquiso e digo, é isso aí mesmo. Tem um monte de pessoas, irmão Veraldo. Nós vamos falar de assuntos aqui, irmão. Graças a Deus nos deu a oportunidade de